Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Léo e vamos aí continuar esses estudos nossos aqui de mecânica clássica. Já vou partir aqui direto para a introdução, já vou avisando que é para pegar o lápis, caneta, papel, borracha, que nós vamos fazer conta nesse vídeo. A ideia desse vídeo é a gente fazer exemplos da equação de Euler, para tentar minimizar um certo tipo de funcional. Então já pega aí a caneta, o lápis, papel, borracha, que nós vamos fazer conta aqui. Já vou direto aqui para a introdução. Nós estamos aqui na parte 3 dessa unidade nossa 5 desse curso de mecânica clássica, certo? Nossa revisão aqui, a gente começou falando aqui de vetores, a gente definiu vetores escalares, a gente viu como realizar operações nesses camaradas. Depois a gente estudou leis de Newton para uma partícula, falou de sistema de referencial inercial e lei de conservação, e a gente também estudou oscilações aqui na unidade 3. Então isso aqui é um super resumo da unidade 1, 2, 3, tá certo? E na parte de oscilações a gente falou de oscilador harmônico simples, oscilações amortecidas, regime de amortecimento, oscilações forçadas, diagrama de fase e oscilador harmônico em duas dimensões lá, as curvas de Lissajous. Na unidade 4 a gente falou de gravitação e de força central. Qual que era o problema que a gente queria trabalhar dado esse objeto aqui, por exemplo, esse estojo aqui, qual que é o campo gravitacional, qual que é a força gravitacional que esse objeto aqui exerce numa massa que esteja localizada fora dele. E a gente estudou também tanto a força gravitacional que esse objeto exerce, o campo gravitacional que ele gera no espaço ao redor dele. A gente falou da lei de Gauss para gravitação, a gente falou de efeito de maré, a gente fez um modelo simplificado para efeito de maré e estudou esse modelo simplificado. A gente falou aqui na parte de força central, a gente estudou a energia, dado que o objeto esteja sujeito aqui a um potencial relacionado a uma força central, e aí, dada essa força central, a gente especificando para o caso gravitacional ou que a lei de força é de 1 sobre r², a gente descobriu aqui que um objeto ele segue aqui uma equação da trajetória que são cônicas, e a gente falou das leis de Kepler. Isso aqui é o resumo da unidade 1, 2, 3 e 4, certo? Já para acelerar nosso processo aqui. Nessa unidade 5, a minha intenção aqui é contar para vocês um início ou falar uns primórdios de cálculo de variações apenas, tá certo? Não é para dar um estudo rigoroso disso. Isso em geral a gente vê num curso de mecânica analítica, tá certo? Isso aqui é um curso de mecânica clássica. Mas eu estou tentando dar ideia por trás desse cálculo de variações para vocês, para a gente chegar em mecânica lagrangiana, tá certo? Então qual que é o problema nosso? Nosso problema é, dado esse funcional J aqui, ó, esse funcional J aqui ele é escrito como uma integral de x1 até x2 dessa função f. Essa função f ela pode depender de y e de x. Y' aqui é a derivada de y com relação a x. E a pergunta que a gente quer fazer é, qual que é a função y que minimiza esse funcional j? E a gente viu que, a gente estudou esse funcional j no último vídeo, a gente viu que se a gente solucionar essa equação aqui em laranja, que chama equação de Euler, isso é uma condição necessária para esse j ter um valor extremo, ou para esse j ser um mínimo, que é o caso que a gente vai especificar nesses vídeos nossos, tá certo? Então a ideia nossa é, soluciona essa equação de Euler aqui, a gente já tem um mínimo para esse tipo de funcional aqui. E é um negócio muito forte isso, tá certo? E para várias variáveis, a gente tem aqui as chamadas equações de Euler. E aí nesse vídeo, a ideia desse vídeo minha é a gente fazer alguns exemplos sobre essa equação de Euler. Porque aí vocês podem estar se perguntando o quê? Vocês podem estar se perguntando várias coisas, né? Mas uma das coisas que vocês podem estar se perguntando é, o que é esse funcional? O que é esse funcional? Tá, tem um j aqui que é uma integral de f dx, mas o que é esse, camarada? Em física, o que a gente vai estudar isso em física, por exemplo, ou qual que é um problema matemático interessante para isso aqui, né? Dentre os vários problemas interessantes para trabalhar com isso. Um tipo de problema interessante é esse. Esse aqui, vocês estão vendo que tem dois camaradas ali, eles estão fazendo experimento, eles estão soltando 3 bolinhas, e uma bolinha desce por aqui, a outra desce por esse caminho do meio, e a outra desce reta aqui. Qual que é a pergunta aqui que eles querem fazer? Dadas que as 3 bolinhas saem do mesmo ponto com a mesma velocidade inicial, elas são soltas ali do mesmo ponto, qual que é o caminho que faz a bolinha percorrer no menor tempo possível, tá certo? Esse problema aqui é um problema muito interessante em matemática, esse aqui chama problema da braquistócrona, depois eu vou colocar o nome aí para vocês, vou colocar o videozinho que esses caras fazem esse experimento, eles montam esses caminhos aí, tá certo? É o problema da braquistócrona, e a pergunta é, qual que é o caminho que me retorna o menor tempo possível? E aí vocês estão vendo que já está indo para um caso de minimização ou de extremo. A ideia é justamente essa, tá certo? Qual que é o caminho que me dá o menor tempo? E aqui tem um outro gifzinho que a gente pode ver aí algumas trajetórias. As bolinhas saem todas do ponto lá de cima e elas percorrem esse caminho. E vocês podem ver que nessa trajetória azul, que não é uma parábola, tem muita gente, isso aí está parecendo uma parábola, então é uma parábola. Não é uma parábola. Nós vamos tentar descobrir ainda nesse vídeo
qual que é essa trajetória que me dá o menor tempo possível, dado que essa bolinha vai sair desse ponto em cima e tem que chegar lá embaixo, sujeita, por exemplo, a força gravitacional, tá certo? Esse é o problema que a gente vai querer tratar aqui nesse primeiro exemplo. Minha ideia é tratar 2 exemplos nesse vídeo, tá certo? Então aqui a gente vai tratar do problema da braquistócrona, que é esse problema de minimização do tempo, de minimização, qual que é o caminho percorrido para que essa bolinha faça no menor tempo possível esse trajeto, tá certo? Para sair desse ponto inicial e chegar nesse ponto final aqui. Tá certo? Então vamos lá, né? Então qual que é o problema nosso? O problema nosso, nós queremos descobrir qual que é a trajetória para o menor tempo, tá certo? As condições iniciais são, a bolinha ela sai do repouso e da origem. Então a bolinha vai sair desse ponto aqui, ó, que eu vou chamar aqui de energia potencial gravitacional igual a zero. Eu chamei aqui para baixo de x positivo e aqui da direita para y, só por convenção minha, tá certo? Então a bolinha vai sair daqui e a pergunta é, qual que é a trajetória que ela vai percorrer com o menor tempo possível? Essa que é a pergunta. E vocês estão vendo que é um problema de minimização, assim como a gente tratou o funcional do outro vídeo, tá certo? Quando a gente descobriu as equações de Euler. Então olha só, eu tenho aqui uma bolinha que vai sair daqui, ela sai do repouso, então ela tem energia cinética igual a zero, e eu defini a energia potencial gravitacional aqui em cima igual a zero também. Então a energia mecânica inicial dessa bolinha é 0 joules, tá certo? E a pergunta é, qual que é a trajetória que essa bolinha vai sair desse ponto aqui e vai chegar nesse ponto aqui embaixo? Então qual que é a trajetória que a bolinha vai sair daqui e vai chegar aqui com o menor tempo possível, tá certo? Essa é que é a pergunta que a gente vai tentar responder. É essa trajetória reta? É essa trajetória que vem aqui verde? É essa trajetória que faz essa ondulação? É essa trajetória vermelha aqui? Essa é que é a pergunta que a gente vai querer responder, tá certo? Então olha só, se a energia mecânica inicial é zero, a energia mecânica final também é zero, tá certo? Porque vai ter conservação de energia nesse camarada aqui, a gente vai desprezar atrito, tá beleza? Então olha só, a energia cinética final é meio de mv2, a energia potencial final é menos mgx, porque eu coloquei o x positivo para cá, então aqui embaixo ela vai ter menos mgx, x é esse x final aqui. Se a energia inicial é zero, a energia final é zero, então isso significa que a energia cinética final é menos a energia potencial gravitacional, certo? Então se a gente faz essa continha, a gente consegue mostrar facilmente que a velocidade final é dada por esse camarada, tá certo? Esse aqui é só um cálculo lá de física 1. Física 1 a gente faz um cálculo parecido com esse. Então a velocidade final é esse camarada, raiz de 2gx, certo? E um intervalo infinitesimal de tempo, porque olha só, qual que é o nosso problema de minimização? A gente quer descobrir qual que é a trajetória para o menor tempo possível. Então a gente quer para o menor tempo, certo? Então qual que é o tempo? Para um tempo infinitesimal, para tempos infinitesimais, a gente pode considerar que esse camarada aqui, ó, que o intervalo de tempo infinitesimal é o intervalo de distância infinitesimal dividido pela velocidade. A velocidade dela varia, tá certo? A velocidade dela não é constante. Por isso que eu tenho que pegar aqui para intervalo infinitesimal de tempo e de distância. Para intervalo infinitesimal de tempo e de distância, a gente pode considerar aqui que dt é ds dividido pela velocidade. E quem que é esse elemento de comprimento, esse elemento de distância aqui? Esse elemento de distância do Teorema de Pitágoras, certo? É raiz de dx quadrado mais dy quadrado. Teorema de Pitágoras, simples, tá certo? Um elemento de distância aqui em x e y, que eu tenho aqui x aqui para baixo e y aqui para cima, um elemento de distância aqui é justamente do Teorema de Pitágoras, eu tiro que isso aqui vai ser raiz de dx quadrado mais dy quadrado no cartesiano, certo? Então eu tenho que um intervalo infinitesimal de tempo, que é o dt, é ds dividido pela velocidade, que é raiz de dx2 mais dy2 dividido pela velocidade. E a velocidade, ela está justamente escrita aqui em cima, tá certo? A velocidade está escrita aqui, ó. Essa aqui é a velocidade da partícula, ela depende de x, tá certo? Então, bacana, né? Então, portanto, olha só, se eu quero o tempo que essa partícula sai desse ponto, chega nesse ponto final, vai ser o quê? Vai ser a integral desse camarada todo aqui, tá certo? Só integrar dos dois lados aqui. Então, eu tenho uma integral, olha só, o tempo, ele é uma integral definida desse camarada, de ds sobre v, certo? Até aí eu não fiz nada demais, só integrei essa equação aqui, ó, eu integrei essa equação aqui dos dois lados, certo? Agora eu vou substituir aqui, ó, tanto ds, que é raiz de dx2 mais dy2, quanto v. Então eu tenho aqui, ó, ds, que é dx2 mais dy2, dividido por v, que é raiz de 2gx, certo? E aqui vocês já estão vendo que tem uma coisa muito similar com o funcional que a gente tinha trabalhado no vídeo anterior. Por quê? O que era o funcional? O funcional era uma integral definida de uma função, tá certo? Aqui eu tenho uma função aqui, ó. Então beleza, está indo num caminho muito parecido. E além disso, eu tenho
um problema de extrema, eu tenho um problema de minimização. Eu quero minimizar esse tempo que a bolinha sai desse ponto e chega nesse ponto de cá, tá certo? Aí aqui a gente vai fazer um truque que é muito utilizado nesse cálculo de variações. Então, por favor, já se adaptem a esse tipo de truque que a gente vai fazer. É um truque, me desculpe as pessoas aí da matemática que estejam vendo, mas é um truque que a gente vai fazer. O que eu vou fazer? Eu vou tirar esse dx aqui da raiz. Então, quando eu tiro aqui um dx aqui da raiz, eu tenho o quê? Aqui faltou até um parênteses aqui, ó, certo? Aqui é um parênteses, tá certo? Você tem um parênteses aqui, ó. Mas olha só, se eu tiro o dx aqui da raiz, o dx quadrado aqui da raiz, quando eu tiro, vira um dx aqui fora, tá certo? É o meu elemento que eu vou integrar, tá certo? Então, eu tenho o dx aqui fora, tá certo? E aqui, o dx, quando eu tiro ele aqui da raiz, ele vai vir aqui para baixo, ó, vai ficar dy dx ao quadrado, porque aqui eu já tenho dy ao quadrado, quando eu tiro o dx ao quadrado, vai ficar dy dividido por dx, entre aspas, me desculpem a galera da matemática, vai ficar dy dx ao quadrado, tá certo? Então a gente faz essa jogada aqui, que aí eu vou ter esse tipo de integral, o que eu escrevi aqui embaixo. Ó. Quem que é dy dx? dy dx é justamente o que a gente estava escrevendo como sendo y'. Então eu tenho aqui, olha só, agora eu tenho aqui uma integral, eu tenho, primeira coisa, eu tenho tempo aqui, que é o que eu quero minimizar, é o número que eu quero minimizar, o número que eu quero minimizar é o tempo, tá certo? Então aqui eu tenho aqui o tempo, ele é uma integral definida dessa função aqui, isso aqui é uma função, nada mais nada menos que uma função, certo? Integrando em dx, tá certo? Do ponto inicial até o ponto final, beleza? E aí vocês estão vendo que isso está parecendo muito com o que a gente viu no vídeo anterior. Então olha só, então agora a gente tem um funcional, que é esse funcional t, que é essa integral aqui, a ser minimizado, ou a ser extremado. Então o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a equação de Euler, tá certo? Para esse caso. Como que a gente vai utilizar a equação de Euler? A gente vai identificar que esse integrando aqui, ó, ele é justamente aquela função f. Qual função f que eu vou utilizar aqui na equação de Euler, tá certo? Então olha só, a equação de Euler é essa equação aqui em laranja. Eu vou identificar que o integrando aqui é justamente essa função f, e aí agora eu vou utilizar a equação de Euler. Então eu tenho aqui, ó, df dy é zero, porque esse f aqui não depende de y, tá certo? Explicitamente. Porque isso aqui é uma derivada parcial. Isso aqui é a derivada parcial de f com relação a y. Eu que tenho mania de ficar falando df dy, mas só que toma cuidado aqui com a notação. Isso aqui é uma derivada parcial. E aqui a derivada parcial de f com relação a y'. Quando a gente faz a derivada parcial de f com relação a y', a gente nota que essa derivada parcial de f com relação a y' é esse camarada aqui, ó. Tá certo? Então aqui eu tenho a derivada parcial de f com relação a y'. Tá certo? Então, bacana. Para eu utilizar a equação de Euler, eu vou notar o seguinte. Se df dy é igual a zero, que é o que está escrito aqui, ó, df dy é igual a zero. Isso basta a gente olhar para essa função f aqui e a gente vê que a derivada parcial de f com relação a y é zero. Tá certo? Se essa derivada aqui é zero, significa que esse termo aqui é zero. Que ddx da derivada parcial de f com relação a y' é zero. Mas se a derivada total desse termo aqui em parêntese é zero, isso significa que esse termo aqui, ó, a derivada parcial de f com relação a y' é igual a uma constante. E eu vou chamar essa constante de 1 sobre raiz de 2a, que é só por padrão daqui a pouco para facilitar nosso resultado geral. Deixa eu resumir aqui isso aqui. A gente tem um tempo a extremar, a gente tem um tempo a minimizar, e esse tempo a gente viu que a gente pode escrever esse tempo dessa forma aqui, ó, tá certo? Qual que é o tempo? É o tempo que a bolinha sai desse ponto e chega nesse ponto aqui embaixo, tá beleza? Então, olha só, esse tempo pode ser escrito dessa forma, a gente identifica essa função aqui de dentro como sendo a minha função f, que eu vou jogar aqui na equação de Euler. Por quê? Porque eu sei que se eu resolver essa equação de Euler, eu já tenho a minimização desse tempo. Tá certo? Eu vou encontrar qual que é a função que vai me dar a minimização desse tempo t aqui, que a gente já viu isso no outro vídeo. Só que a gente olhando para esse f aqui, a gente vê que a derivada parcial dele com relação a y é zero, e olhando para a equação de Euler aqui, a gente vê que se a derivada de f com relação a y é zero, isso significa que esse termo aqui em parêntese, ó, df dy', ele tem que ser constante. Por quê? Porque a derivada total dele com relação a x tem que ser zero. Tá certo? Então esse termo aqui tem que ser constante, a derivada parcial de f com relação a y'. E eu vou chamar esse camarada de 1 sobre raiz de 2a. E a gente já calculou aqui que essa derivada parcial de f com relação a y', ela é justamente esse termo todo aqui, y' dividido por raiz de 1 mais y' ao quadrado, 1 sobre raiz de x.
Bacana? Anotar isso aí tudo? Então vou passar aqui para o próximo. Então vamos lá, vamos seguir aqui, ó. Então a gente tem aqui da equação de Euler que esse termo aqui é zero para esse caso. Então muito cuidado, para esse caso esse termo aqui é zero. Então eu tenho que esse termo aqui em parêntese tem que ser, esse termo aqui em parênteses tem que ser constante, o termo em parênteses tem que ser constante, e a gente encontrou esse camarada aqui, ó. Beleza? Então agora vamos tentar trabalhar isso aí, né? Então olha só, eu tenho isso aqui, eu só reescrevi aqui a minha equação, só que o que eu fiz foi levar ao quadrado. Eu levei ao quadrado aqui esse termo aqui da esquerda e esse último termo da direita. Então eu tenho esse camarada aqui, ó, tá certo? A gente eleva ao quadrado e chega nesse camarada. O que eu vou fazer aqui é passar esse termo aqui do denominador para a direita e passar o 2A para a esquerda aqui, tá certo? Então a gente encontra esse sujeito de cá. Beleza? Então é só multiplicar cruzado ali que a gente chega nessa equaçãozinha, nessa segunda linha aqui. Aí o que eu vou fazer aqui agora é passar y' ao quadrado para a esquerda. E aí a gente chega nessa terceira linha aqui, ó, passando y' ao quadrado para a esquerda. Certo? Agora o que eu vou fazer é passar o 2a menos x para baixo e vou tirar a raiz. E aí a gente chega nessa quarta linha aqui, ó. Tá certo? Estou acompanhando aqui as linhas com vocês aqui, ó. Aí eu tirei a raiz e ficou esse camarada. O que é, ó? Aí bacana, aí a gente chega aqui nesse y', o que para eu encontrar essa equação aqui para o y' é o quê? É só passar esse 2a menos x aqui para baixo, né, dividindo, e vou tirar a raiz. Então a gente encontra essa equação aqui. Agora, quem que é y', né? Y' é dy dx, tá certo? E agora eu tenho dy dx é esse camarada. O que eu posso fazer aqui agora é integrar dos dois lados em x e eu encontro essa linda integral aqui, ó. Então a gente faz esse passo todo e nota só, o problema aqui ele é muito pesado, né? O problema aqui é, dado esse problema da bolinha saindo aqui do repouso e chegando nesse outro ponto, qual que é a trajetória que me dá o menor tempo possível para esse processo da bolinha sair desse ponto e chegar nesse ponto final. Essa que é a nossa ideia. É um problema, eu considero isso um problema, é um enunciado até difícil, mas a gente está tentando solucionar ele dado o mecanismo que a gente produziu no último vídeo, tá certo? E aí dy dx, sendo esse camarada aqui, eu posso integrar dos dois lados e eu encontro essa integralzinha linda aqui, ó. Tá certo? A gente encontra essa integral que vai de xi até xf. Bacana, né? Agora eu tenho uma integral que, em princípio, eu consigo resolver esse camarada. Então, vamos tentar integrar esse sujeito. Então, a gente chegou nessa integral aqui, tá certo? O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma substituição de variáveis aqui. Eu vou chamar x de a, que multiplica 1 menos cosseno de θ. A gente pode resolver essa integral de várias formas. Vou fazer desse jeito aqui que já vai me dar uma resposta que ela é mais simples de visualizar. Aqui está o nome desse problema. Esse problema chama braquistócrona. Então, quem quiser dar uma googada, eu vou deixar na descrição também. Tenta procurar esse problema aí. Então, o problema da braquistócrona. Então, se eu faço que x é a 1 menos cosseno de θ, eu tenho que dx é a seno de θ dθ, certo? E aí esse termo aqui, ó, que está aqui no denominador, está dentro da raiz, ele vai ficar justamente a ao quadrado seno ao quadrado de θ. Peço para vocês fazerem essa continha aqui, tá certo? Então, se x é igual a esse sujeito aqui, tentem fazer aí que esse parêntese é a quadrado seno ao quadrado de θ. Fica de para casa se vocês demonstrarem isso. E aí a gente chega ao resultado que, se x é dado por esse camarada, dx é esse sujeito, de forma que essa integral de y ela vai ficar essa integral aqui em θ, certo? Aqui é porque eu esqueci de mudar xi, xf, eu esqueci de mudar aqui para θ, mas não importa, isso aqui é uma integral definida, é só porque eu esqueci de mudar aqui para θ, tá certo? Então só tome cuidado com o limite de integração aqui, que esse camarada aqui tinha que ser em θ, mas beleza, isso aqui vocês já entenderam que é uma integral definida, isso aqui é importante, é uma integral definida aqui, tá certo? E aí, dadas as condições iniciais, dava pra gente colocar aqui o xf e o xi em função de θ, mas beleza, acho que vocês já estão entendendo qual que é a ideia. Então eu consegui aqui encontrar, olha só, eu defini que o x é dado por esse camarada aqui para a gente resolver a integral, e aí eu encontro que o y ele é dado por essa integral aqui. Essa integral que eu consigo resolver, ela vai me dar esse resultado. Então aqui agora eu tenho tanto o x em função de θ, quanto o y em função de θ. Eu tenho equações parametrizadas para o x e para o y, tá certo?
de forma que eu tenha a equação da trajetória. Por quê? Porque se eu tenho essas duas equações aqui parametrizadas por θ, eu consigo plotar essa trajetória de y em função de x ou de x em função de y, por exemplo. E aí quando a gente plota essa trajetória, seria essa trajetória aqui, ó, que não é uma curva de segundo grau, isso aqui na verdade é um cicloide, que é a solução para esse problema da braquistócrona, tá certo? Então isso aqui é muito bacana, não sei se vocês estão percebendo o tanto que isso é forte. O nosso problema era esse aqui, para não esquecer. Nós queremos encontrar a trajetória que minimiza o tempo. Qual o tempo que a bolinha sai daqui e chega nesse ponto, tá certo? E aí resolvendo a equação de Euler, isso aqui é muito bonito, resolvendo a equação de Euler, a gente chega na conclusão que a trajetória que minimiza o tempo quando uma bolinha sai desse ponto e chega nesse ponto não é uma trajetória reta, não é nenhuma dessas trajetórias aqui, não é uma trajetória que vem descendo aqui e vai reto, é uma trajetória que ela é chamada de braquistócrona e ela é dada por essas equações aqui, ela é determinada por essas equações. Quem é a braquistócrona? A braquistócrona era um objeto assim, ele é como se fosse um círculo ali, você pega um ponto no círculo que ele está rodando, ele está fixo num lugar, num teto aqui nesse caso aqui, por exemplo, e esse círculo está rodando, e à medida que ele vai rodando, esse ponto no círculo ele vai fazendo esse cicloide aqui, tá certo? É um cicloide. Então esse problema da braquistócrona, ele é solucionar, a solução dessa trajetória é esse tipo de curva, não é uma função de segundo grau, não é nada, é esse problema da braquistócrona, é esse cicloide. Essa que é a solução para um problema de minimização do tempo de uma bolinha que sai de um ponto e chega até o outro. E isso é muito forte. E vocês viram que a gente não resolveu isso, não ficou uma maneira extremamente complicada de resolver. A gente resolveu isso de uma maneira até bastante simples. A gente fez algumas derivadas, fez uma integral que nem era tão cabulosa e chegou nesse resultado da trajetória, que é um negócio muito bacana, certo? E aí aqui a gente pode ver que dessas três trajetórias aqui que os camaradas colocaram, aqui eu tenho uma trajetória reta, certo? Em cima. Embaixo aqui eu tenho uma trajetória que o camarada, a bolinha desce mais rápido e depois ela percorre reto na horizontal e tem a própria cicloide. Essa trajetória do meio é a trajetória do cicloide que os camaradas produziram. Eu vou deixar na descrição para quem quiser ver como que eles produziram essa cicloide, tá certo? E aí a gente vê que essa cicloide é a que dá o menor tempo possível dado esse problema. Isso é muito bacana, tá certo? E aí um outro exemplo que eu queria mostrar para vocês é um exemplo que a gente conhece bastante lá da Física 2, eu acho, ou mesmo em aulas de laboratório, que é o problema de refração ou da gente chegar na lei de Snell. Aqui está uma foto bonita, eu achei muito bonita, aqui de Sidney, né? Um copo aqui de água e mostrando aqui o teatro, aqui eu acho que é Sidney mesmo, mas eu achei essa foto muito bacana para mostrar aqui a lei de refração ou refração da luz ocorrendo aqui na água, tá certo? Isso aqui eu achei bem bacana essa foto. Mas só que qual que é o problema que a gente quer tratar? Um problema um pouco mais simples, né? Que é esse problema aqui, ó. A gente vai jogar luz aqui num certo objeto, aqui eu tenho ar, vamos chamar de ar aqui, e aqui eu tenho um outro objeto aqui, o vidro, ou que seja água, tá certo? Então eu tenho dois índices de refração e a luz ela vai bater nesse sujeito aqui, ela vai refratar. E aqui vocês estão vendo que a luz vai fazer um ângulo aqui, deixa eu trocar de corzinha aqui desse camarada, a luz vai fazer um ângulo aqui e vai fazer aqui um outro ângulo aqui, tá certo? Então são ângulos diferentes. E aí a gente vai tentar encontrar a lei de Snell utilizando as equações de Euler. Esse que é o nosso propósito aqui nesse vídeo, tá certo? Ou seja, a gente quer ver qual que é a relação entre esses dois ângulos, tá certo? Isso que a gente vai tentar observar. E aí eu quero enunciar aqui o princípio de Fermat. Eu coloquei essa imagem aí, que é uma imagem de um filme que eu gosto demais. Um filme que chama A Chegada. Eu deixo aí para quem não viu, se a pessoa quiser ver, veja esse filme, é muito, muito bom. Chama A Chegada. E o conto que deu origem a esse filme chama História de Sua Vida, do Ted Chiang. Os contos dele são muito bons. Esse conto em especial ele é muito, muito bom. Chama História de Sua Vida. E aí, no conto e no filme cita menos, mas no conto ele cita bastante, que é o princípio de Fermat. O que o princípio de Fermat me fala? Ele me fala que o caminho tomado por um raio de luz entre dois pontos é o caminho que pode ser atravessado no menor tempo possível. Isso é o princípio de Fermat. Nós vamos utilizar o princípio de Fermat e aqui vocês já estão vendo que é um outro problema de minimização, que vai cair numa coisa muito parecida com o da braquistócrona, só que para o caso da luz, tá certo? Então o caminho tomado por um raio de luz entre dois pontos é o caminho que pode ser atravessado no menor tempo possível, certo? E aí vocês estão vendo que é uma coisa, a gente vai estar usando aqui um raio de luz, tá certo? Ele vem aqui em linha reta, só que aqui tem um outro meio com um índice de refração diferente e ele vai passar aqui
em linha reta também neste meio aqui, e a gente vai querer encontrar a relação entre esses ângulos, utilizando aqui o princípio de Fermat. Um outro jeito da gente ver o princípio de Fermat, eu coloquei aqui o mesmo princípio, né, o caminho tomado por um raio de luz. Então, sei lá, vamos aqui a ideia aqui tem umas pessoas na praia aqui, né? Tal, tem um peixe, um mergulhador, mas ele tem uma pessoa afogando, ele tem um mergulhador aqui, um salva-vidas, e a pergunta que o salva-vidas quer fazer é qual que é o caminho que ele vai percorrer para chegar nessa pessoa aqui com o menor tempo possível, que ele quer tentar salvar a pessoa ali. É vir em linha reta aqui, ou é passando aqui, ele correndo um tanto aqui na praia, correndo mesmo, né? E depois nadando uma outra quantidade. E aí, utilizando aqui o princípio de Fermat, no caso do mergulhador, o mergulhador pode ser chamado de luz aqui, né? Então é uma pessoa que tem um nome meio hippie, ele chama luz, e aí ele vai percorrer um caminho que ele vai gastar o menor tempo para chegar nesse camarada aqui, tá certo? Nessa pessoa aqui que está afogando ali, tá certo? E essa que é a ideia do princípio de Fermat, ou do que a gente vai tentar trabalhar, é um problema de minimização, tá certo? Aqui trazendo aqui para o caso da luz, eu chamei aqui o eixo X para baixo como sendo positivo, então perdão aqui por ter invertido, mas eu quis inverter só para a conta sair bem bonitinha aqui para a gente. Eu chamei aqui Y na horizontal e chamei aqui o X positivo aqui para baixo, tá certo? Qual que é o nosso problema? Nosso problema é esse aqui, ó. É esse aqui, ó. A luz vai sair desse ponto 1, vai percorrer aqui uma distância, vai trombar aqui nesse meio com índice de refração diferente e vai percorrer uma outra distância, tá certo? É esse mesmo problema aqui, a ideia é a mesma. Só que aí aqui a gente fez um desenho aqui só para a gente tentar identificar nosso problema. Então eu tenho aqui a luz saindo desse ponto aqui 1, tá certo? A luz vai sair desse ponto 1, vai chegar nesse ponto 2. Nessa parte aqui de cima eu tenho índice de refração N1, índice de refração, só lembrando, ele é igual à velocidade da luz dividido pela velocidade da luz no meio em questão, né? E aqui nessa parte aqui azul aqui, eu tenho índice de refração N2, que é igual à velocidade da luz dividido por V2. Eu tenho aqui em cima eu tenho um ângulo θ1, aqui embaixo eu tenho um ângulo θ2. E é isso que a gente vai tentar estudar, tá certo? O princípio de Fermat ele me fala o seguinte, eu vou repetir ele. O caminho tomado por um raio de luz entre dois pontos é o caminho que pode ser atravessado no menor tempo possível, tá certo? Então vamos lembrar do princípio de Fermat para a gente tentar resolver o problema. Então o tempo total é o quê? Da mesma forma que a gente fez na Bragg-Stockman, o tempo total é a integral que vai de 1 até 2, certo? É uma integral definida de dl por v de x. Por que v de x? Porque a velocidade da luz ela vai ter um valor nessa parte aqui de cima e vai ter um outro valor nessa parte aqui de baixo, tá certo? Por quê? Porque eu tenho meios diferentes. Se eu tenho meios diferentes, a velocidade da luz é diferente nesse meio de cima e nesse meio de baixo aqui, tá certo? Então, o índice de refração é C sobre Vx, então o Vx é igual a C sobre Nx. Onde aqui eu já estou usando esse tipo de notação só para evitar que a gente use aí funções de Heaviside, para a gente evitar coisas muito técnicas. Então, olha só, o V de x aqui é C por Nx. Por quê? Porque eu vou ter um V1 nessa parte de cima e um V2 nessa parte de baixo. O tempo total é esse camarada. E a gente quer minimizar o tempo. Por quê? Porque o princípio de Fermat me fala que o caminho tomado por um raio de luz é o caminho que pode ser atravessado no menor tempo possível. Se a gente quer minimizar o tempo e o tempo é esse camarada, vocês viram que a gente caiu num problema de extremo, caiu num problema de minimização que a gente vai tentar solucionar utilizando o quê? Nossa amiga equação de Euler, tá certo? Então note aqui que o elemento de distância, esse dl ao quadrado, é dx2 mais dy2, então nós vamos fazer a mesma jogadinha do caso da Bragg-Stockman. Então a gente tem aqui que o tempo total, eu só substituir, né? Tempo total aqui, ó, nx dl sobre c. Só que dl eu já chamei aqui disso aqui tudo, ó. Esse termo todo aqui, raiz de 1 mais dy dx quadrado dx, é justamente o dl, certo? É dl sobre c. Aqui sobre c, porque eu já substituí a velocidade aqui em cima, certo? Então beleza, então eu tenho que esse tempo total é nx raiz de 1 mais y' ao quadrado sobre c. O que eu vou fazer? Da mesma forma da Bragg-Stockman, eu vou identificar esse f como sendo nx raiz de 1 mais y' ao quadrado sobre c, tá certo? Eu vou identificar o integrando, eu vou identificar esse integrando aqui como sendo a minha função f para eu estudar as equações de Euler, tá certo? Então eu tenho aqui a minha função f, que é esse camarada aqui, e eu vou utilizar as equações de Euler. Mas aí note que nessa função f que eu utilizei aqui, que eu escolhi essa função f, o df dy é igual a zero. Se df dy é igual a zero, esse termo aqui é igual a zero, então eu vou ter que d dx
da derivada parcial de f com relação a y' é zero. Isso significa o quê? Que a gente fez idêntico na braquistócona, que essa derivada parcial de f com relação a y' ela é constante, tá certo? Então vamos continuar aqui, ó. Então a gente tem aqui o tempo total, que eu reescrevi aqui dessa forma. A gente identificou essa função f desse jeito, a gente vai utilizar essa função f na equação de Euler. E lembrando da equação de Euler, qual que é o propósito da equação de Euler? Ela é uma condição necessária, ou seja, se a gente conseguir resolver essa equação de Euler aqui, é uma condição necessária para que esse funcional t aqui, nesse caso nosso, seja um mínimo, tá certo? Então a gente sabe que esse df dy aqui, para esse f que a gente escolheu, ele é zero, então isso significa que esse camarada aqui é constante, ó. Df dy', a derivada parcial de f com relação a y' é igual a constante, certo? Quem que é a derivada parcial de f com relação a y'? É justamente esse camarada aqui, ó. A derivada parcial de f com relação a y', ela é n, é o índice de refração aqui da parte de cima e da parte de baixo, né, que ele é diferente, ele depende aqui desse x, tá certo? Y' dividido por c, raiz de 1 mais y' ao quadrado. Agora note o seguinte, isso aqui é um truquezinho aqui para a gente estudar a lei de Snell, a refração aqui para esse caso. Note o seguinte, quem que é dy dx, né? Olha só, o ângulo é esse camarada aqui, ó. Vamos olhar só para esse θ1. Então, se o ângulo é esse θ1, quem que é a tangente de θ1? Né? A tangente de θ1 é justamente esse lado aqui, certo? Dividido por esse lado aqui, certo? Certo? Então, olha só. A tangente de θ1 é o ΔY, ΔX, certo? Só que para o caso da luz, que a luz ela anda em linha reta aqui, para cada um desses meios que ela está andando em linha reta, tá certo? Aqui eu tenho um raio de luz e aqui eu tenho um raio de luz andando em linha reta em cada um desses meios. Para a luz, eu posso identificar que esse dy dx aqui, ó, esse dy dx, ele é justamente a tangente do ângulo θ. Se eu pegar aqui um elemento aqui, ó, dy, isso aqui, se eu falar que esse camarada aqui é dy, e aí esse camarada aqui do lado é dx, eu tenho que esse camarada aqui é θ, então eu vou ter que dy dx é justamente a tangente de θ, tá certo? Desculpa a letra aí, porque eu estou escrevendo com mouse, mas eu acho que deu para vocês entenderem a ideia. Então olha só, dy dx é igual a tangente de θ, que é justamente o y'. Então olha só, y' é dy dx, que é justamente tangente de θ. Então eu vou substituir esse y' aqui em cima. Então olha só, df, a derivada parcial de f com relação a y', que por sua vez é uma constante, certo? Essa derivada de f com relação a y', essa derivada parcial de f com relação a y' é uma constante. E essa derivada parcial de f com relação a y' é esse termo aqui em cima. É esse termo aqui, ó, que está circulado agora de vermelho, tá certo? Então olha só, eu tenho que nx, esse seno de θx, esse θx eu coloquei índice aqui, é porque é só do meio de cima e do meio de baixo que a gente vai ter que analisar, vai ser a mesma coisa para cada um desses meios. Dividido por c é igual a uma constante, certo? E por que sobrou só o seno de θx aqui? Porque se eu substituir esse y' igual a tangente de θ aqui, ó, eu vou ter que tangente de θ e eu vou ter que embaixo raiz de 1 mais a tangente de θ ao quadrado, que vai me dar justamente, quando a gente fizer essa continha, eu vou deixar para vocês fazerem, esse termo todo aqui vai me dar um seno de θ, certo? E por que eu coloquei o índice x aqui? Por quê? Porque para o meio de cima eu vou ter um ângulo, para o meio de baixo eu vou ter um outro ângulo. E essa separação aqui vai ser dada justamente por esse n de x, pelo índice de refração de um lado e do outro, certo? Então, como esse n de x, seno de θx, tem que ser constante, a gente nota que para o meio de cima eu vou ter n1, seno de θ1, se isso é constante, certo? Isso aqui é tudo constante, tá certo? Se n1, seno de θ1, isso tem que ser constante, então n1, seno de θ1, tem que ser igual a n2, seno de θ2, que é justamente o que a gente chama de lei de Snell, que é o que está escrito aqui em cima, certo? Isso aqui é o que a gente chama de lei de Snell. A gente acabou de encontrar a lei de Snell utilizando as equações de Euler. E isso é um negócio muito forte. Por quê? Porque a gente fez um problema de minimização do tempo necessário para a luz sair de um ponto até o outro, tá certo? Que a luz, como está escrito aqui, ó, o caminho tomado por um raio de luz entre dois pontos é o caminho que pode ser atravessado no menor tempo possível. E isso é chamado
Apertei errado aqui, desculpa. E isso é chamado de princípio de Fermat. Então eu vou ler de novo aqui, ó. O caminho tomado por um raio de luz entre dois pontos é o caminho que pode ser atravessado no menor tempo possível. Isso é chamado de princípio de Fermat. Então a gente utilizou o princípio de Fermat e as equações de Euler para encontrar aqui a lei de Snell para refração, tá certo? Então isso é um negócio muito bacana. A gente utilizou a equação de Euler, utilizou o princípio de Fermat para descobrir aqui a lei de Snell. Então esse é um negócio muito legal, e eu acho que agora tá dando para vocês entenderem, dada aquela coisa abstrata que a gente estudou de um problema de minimização ou de extremo de um funcional, como que isso pode ser aplicado em física ou em matemática, tá certo? E aí a ideia desse vídeo ele ficou grande, sim, mas porque eu quis fazer esses dois exemplos com bastante detalhe, e agora eu acho que deu para vocês entenderem o tanto que isso é forte. A gente começou no primeiro vídeo dessa parte de mecânica lagrangiana ou de primórdios de cálculo variacional, a gente começou apresentando um problema muito abstrato. Qual que é o problema abstrato? Dado um certo funcional, encontra o mínimo para ele. E esse funcional é dado por uma integral de uma função qualquer. E agora a gente fez dois exemplos bastante interessantes, dois exemplos que até bastante aplicados em física, que é o problema da braquistócrona e o problema e tentando encontrar aqui a lei de Snell utilizando o princípio de Fermat. Eu acho que deu para vocês entender o tanto que isso é forte, o tanto que esse problema de minimização pode ser resolvido de uma maneira muito interessante utilizando as equações de Euler. No próximo vídeo eu vou tentar dar uns detalhezinhos ainda sobre a equação de Euler para depois a gente começar a entrar na parte de mecânica mesmo. Vocês estão vendo que até então a gente está tratando de problemas, entre aspas, quase que extras. Só que o que isso que a gente está estudando está relacionado com as leis de Newton ou com a mecânica clássica. É isso que a gente vai estudar ainda nesses próximos vídeos. É isso, desculpa aí o vídeo ficou meio grande, eu que empolguei. Um grande abraço, falou!